Olá, sou o professor Elifas e a gente vai dar continuidade ao estudo, né, das sociedades africanas, certo? Aqui eu coloquei para vocês os slides, vai estar aqui descrito no link aqui embaixo, certo? São alguns slides que vai falar um pouquinho de como que se formou essa sociedade africana, certo? Alguns impérios, algumas curiosidades, tá ok? Primeiramente, a gente tem uma curiosidade, né, de ligação do Brasil com a África da questão da língua, né? A gente tem alguns países também na África que falam português, como por exemplo Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné Equatorial, que também foram posses, né, foram dominadas por Portugal no período do século XV, XVI, XVII, certo? Século XVIII. Tá ok? Esse período das grandes navegações, essa formação dessas monarquias nacionais europeias que dominaram grande parte do Atlântico e do Oceano Pacífico também, certo? E também até o Oceano Índico, né, que era a grande vontade dos portugueses, né, desses europeus de dominar, né, esses comércios, e nesse percurso eles acabaram dominando outros povos que ali viviam também. O vocabulário, né, a gente tem várias palavras no nosso português que também têm origem africana. Por exemplo, Ijejá, né? Na realidade é Ijexá, né? É uma nação africana formada pelos escravos vindos de Ilessa, né, na Nigéria. Também temos a palavra Oxalá, né, que é muito usada, né, aqui no Brasil, né, que significa o orixá associado à criação do mundo, da espécie humana, né? Também faz referência a essas religiões, né, de matrizes africanas, que muito praticada aqui no Brasil. Existe também o malê, né? O malê é uma espécie de professor, uma espécie de senhor, né? O termo usado no Brasil para designar os negros muçulmanos, certo? Essa religião muçulmana também dominou grande parte, né, sobretudo do norte africano, e hoje já está espalhada, né, por vários outros países, que sabiam ler e escrever em língua árabe, né? Então os malês, certo, eram os africanos islamizados, né, que foi dado esse nome. Nós temos também Ilê, né, casa, espaço onde ocorrem os ritos sagrados, né, as pessoas de religiões de matriz africanas, né, estão mais familiarizadas com esse termo, né, mas fica aqui o registro, né, porque a gente tem que saber, né, as nossas origens. Também temos o Yorubá. Yorubá é o idioma de família linguística níger-congolesa, né, falado na região subsaariana, né, que fica ali abaixo do deserto do Saara, certo? Então tá aqui no mapinha, tá, para vocês irem acompanhando. E existe também os baobás, né, que é um gênero de árvore, né, que aproximadamente 8 espécies, né, que são, né, 6 delas específicas, exclusivas da ilha de Madagascar, né, uma árvore muito bonita, tá aqui nos slides, né, quando vocês estiverem acompanhando. Por que África, né? Eu tenho aqui o mapinha. A África tem aproximadamente hoje 53 países, tá bom? Né, o mais novo deles é o Sudão do Sul, tá bom? E aí, né, a longevidade, a amplitude, a abrangência da presença negra no Brasil estabeleceram um enorme diferencial em relação a todas as outras nações criadas nas Américas a partir da diáspora africana. Isso porque o Brasil ele vai receber o maior contingente de seres humanos vindos do tráfico do Atlântico, né, desse tráfico negreiro, né? Quase metade de todos os africanos escravizados que vieram para as Américas vieram para o Brasil, certo? Ali dá mais ou menos uns 50%, né, de africanos escravizados que vieram para cá, né? E aqui começou a escravidão da mão de obra africana no Novo Mundo, ali por volta do início do século XVI, e foi o último lugar em que terminou oficialmente também, né? Então aqui o Brasil a gente tem uma presença dessa escravidão, né, dessa abominação chamada escravidão, por mais de 300 anos, né? Começou ali por volta do ano de 1530, mais ou menos, né? E vai oficialmente até 1888 com a abolição da escravidão, né? Ou seja, aboliram a escravidão, mas também não teve nenhum tipo de inserção social, né? Então foi uma lei para acabar com a escravidão, mas não teve nenhum tipo de inserção social desse ex-escravo, né? Dessa pessoa que, graças, né, conseguiu se libertar dessas amarras, dessas correntes sociais que os prendiam. Existe uma história que remota mais de 350 anos de fluxo de pessoas oriundas do continente africano para o Brasil. Ou seja, foram muitos e muitos e muitos anos, muitos séculos, né, que trouxeram, né, a força desses escravos para cá. As mídias nacionais e internacional
mostra excessivamente como os africanos morreram, mas precisamente saber também como eles viveram, né? A gente tem algumas características que mostram somente, né, a forma de que eles eram tratados, mas a gente também tem que saber a forma com que eles viviam anteriormente a esse processo, né, de respeito e valorização antropológica, sociológica, humanista em relação a essa sociedade, certo? E é necessário combater essas visões simplistas e reducionistas sobre o continente africano. Então a gente não tem um continente que é único e exclusivamente de pessoas que foram escravizadas e vieram para cá. Nós temos culturas diferentes, línguas diferentes, né? A gente tem uma característica cultural gigantesca, lindíssima, belíssima dentro do continente africano, certo? E aí, né, a ciência já constatou que a origem da humanidade ocorreu na África, né, por meio das explorações científicas, né, explorações arqueológicas, sítios arqueológicos, explorações dos fósseis. Né, nós vimos isso na aula sobre fontes históricas. Né, e é importante salientar a afirmação da história da humanidade africana, que não deve ser vista mais como objeto, mas como um sujeito ativo das lutas contra o colonialismo e dos processos de descolonização. Muitas vezes a gente percebe, né, que o homem branco vai lá e tenta, né, salvar o povo africano. Não, eles são sujeitos, eles são os próprios protagonistas da sua história também, certo? Então não é um ator, né, externo do continente africano que vai lá para salvá-los, certo? Eles são atores da sua própria história, eles são sujeitos da sua própria história. E cada sociedade, cada tribo, cada país, cada cidade tem também as suas características culturais. E aí, como imaginamos a África? Né? Esse imaginário ele é bem presente, sobretudo em filmes, né? Documentários, né? A construção de estereótipos, na maioria das vezes negativos. Né? Criam empecilhos para que a população brasileira, né? Majoritariamente descendente de africanos, reconheça uma de suas matrizes formadoras. Né? A gente tem três grandes matrizes formadoras. A matriz lusa, né? Que é a matriz europeia, portuguesa. A gente tem a matriz indígena, certo? E a matriz africana. Sem contar que essa matriz europeia também é diversificada. Temos portugueses, espanhóis, franceses, ingleses que vieram para cá. E das diversas, né, de tribos indígenas que aqui viviam, sociedades indígenas que aqui viviam. E sem contar também as diversas origens africanas. Então a gente tem uma matriz africana, mas não é uma matriz única, né? Então dentro da África a gente também teve vários povos que vieram para cá. E a gente tem uma visão estereotipada nos três T's, né? Que é tribo, tambor e Tarzan, né? Que corresponde ao imaginário criado a um continente supostamente exótico, primitivo, miserável, ignorante, violento. Então, todas as vezes em que geralmente se retrata a África em filmes, ou é na guerra, ou é em documentário mostrando tigre e leão, ou, né, é o homem branco dominando alguma coisa, né, como por exemplo Tarzan, né, o homem branco que domina tudo que tem ali à sua volta, né, onde só existe mata, né, deserto, certo? Então, o território africano, ele não é esse local violento, como se mostra nos filmes, né? Ele não é um local onde só existem tribos, né, que ficam batendo tambor o dia inteiro, certo? E também não é somente deserto. São sociedades completamente diversificadas, existem tudo aquilo que existe nas nossas sociedades, né, na nossa sociedade brasileira, na sociedade europeia, na sociedade ameríndia, certo? Também existe no continente africano, tá bom? Então a gente tem que se desvincular dessa visão estereotipada do continente, certo? Como é que era a África, né, antes da diáspora, né? Eles tinham basicamente, né, o que a gente vai ver agora, né, que chegou no Brasil, vai ser basicamente dois grandes povos, né, que são os sudaneses e os bantus, tá? E aí, no mapinha que está aqui nos slides que vocês podem ir acompanhando, né, os sudaneses, eles chegaram basicamente no norte do Brasil, né, no nordeste brasileiro, enquanto os bantus, eles também foram para diversas regiões aqui do Brasil e também para a América do Norte, certo? Então, foi bem espalhado, né, a população banta, né, enquanto os sudaneses chegaram muito mais para a região da América do Nordeste brasileiro. É claro que chegando aqui, né, com as diversas fases da nossa colonização, né, também tinha tráfico interno, né, de escravos aqui no Brasil, certo? Então muitos dos escravos que vieram para o Brasil na época pré-mineração ia para o Nordeste.
depois também eles sofreram uma migração forçada dentro do Brasil na época da colonização de Minas Gerais, com a descoberta do ouro, né? Então teve esse tráfico interno também aqui dentro. O Sudão Ocidental, né, ele vai ser formado por diversos reinos, reino de Gana, reino de Mali, Tombuctu, reino Songhai, certo? Esses reinos e outros menores da região eram baseados na agricultura, mas encontravam no comércio de longa distância um fator de ampliação de suas riquezas, prestígio de seus governantes e engrandecimento de artes e cultura. Sua decadência final ocorreu em função da emergência do comércio do Atlântico, que aos poucos foi sendo hegemonizado pelos europeus. Então, quando os europeus começaram a dominar a costa da África, eles também, de fato, vão também dominar esses impérios que ali existiam, certo? E a gente também tem o Império de Gana, certo? O Império de Gana, que tinha no ouro seu principal produto, teve seu exército estimado por um escritor muçulmano, né, no século X, né, com cerca de 200 mil homens. Esse número, mesmo que superavaliado, né, dá uma ideia da riqueza do poder daquele império. Ele vai entrar em decadência ali por volta do século XI, né? Foi derrotado pelo Império Almorávida, tá bom? A gente também tem o Império do Mali, né? Que também vai ser mais ou menos naquela região ali do norte da África, certo? Foi fundado no século XIII por Sundiata, um nome que até os dias de hoje evoca a mais profunda reverência ao povo Mandinga, né? E de todos os povos da região. A epopeia de Sundiata está gravada na memória oral, com tal riqueza de detalhes que demonstram a grandeza do personagem do império que criou. A importância comercial do Mali fez o esplendor de Tombuctu, né? Uma grande cidade. Tem um mapinha dela aqui, tem uma fotinha dela aqui nos slides, que é uma cidade muito bonita. É um dos principais centros comerciais do Sudão, certo? Tombuctu, né, tornou-se um verdadeiro centro cultural com muitos letrados, médicos, juízes, comércio, certo? No reinado de Mansa Musa, esse imperador do Mali, convertido ao Islã, fez uma peregrinação a Meca, ali por volta do ano de 1307 a 1332. Né? Foi tamanha a riqueza que levou consigo que causou inflação, né, nas regiões por onde passou. Ou seja, ele levou tanta riqueza, tinha um controle, né, tão grande, né, do comércio, de ouro também, né, que ele causou inflação de tanta riqueza que ele levou nesse período. A gente não consegue estimar mais ou menos quanto que era isso hoje, né, mas eram muitos e muitos milhões aí que ele levou. O Império Songhai, ou Império de Gao, né, foi fundado na segunda metade do século XV, marca a história não apenas como sucessor de Gana e de Mali, né, mas pela quantidade de seu aparato administrativo, certo? Ele tinha um sistema profissional de arrecadação de impostos, de administração, certo? E ele vai ser derrotado ali por volta do século XVI pelos marroquinos, né, que também fica no norte da África. O Sudão Central, né, vai ser criado à base das cidades-estados, tá bom? Eram sociedades profundamente urbanizadas, a vida econômica se estruturava em torno das cidades e, em geral, fortificadas. É uma característica daquele período, né? As cidades tinham seus muros de proteção, certo? Esses muros de proteção vão sendo esquecidos, né, a partir do momento do desenvolvimento das armas de fogo, né? Porque aí não fazia mais sentido ter tanto muro assim, certo? Então, a grande parte dessas cidades eram fortificadas. O comércio que mantinham com as regiões sudanesas e com o norte da África só terminou por volta do século XIX, com a ocupação, né, dos exércitos coloniais, né? E aí esse império também chegou ao seu fim. A gente também tem outros impérios, né, na Guiné Central e na Guiné Equatorial, certo? Como, por exemplo, o Reino de Oió. O Reino de Oió, fundado no século XIII, era a capital política dos povos iorubás. Estes nunca chegaram a constituir grandes impérios, mas desde o século X vinham desenvolvendo uma civilização que influenciou toda aquela região. Então eles não eram grandes proprietários de terras, mas influenciaram bastante na questão cultural daquele período. A gente também tinha o Reino de Abomey. O Reino de Abomey foi criado no século XVII, em função do comércio negreiro, que era um estado militarizado. E uma curiosidade, eles também tinham um destacamento de Amazonas, famoso por sua combatividade. Então também tinha uma ala do exército feminino. Tinha o Reino de Benin, esse é um pouco mais conhecido, surgido no século XII. Foi o único reino de maior expressão localizado em regiões florestais. Era fortemente influenciado pelos iorubás, principalmente quando ao desenvolvimento da magnífica produção artística. As máscaras iorubás
né, essas máscaras cerimoniais, essas máscaras ritualistas, né, ritualísticas que nós vemos muito em filmes também, a maior parte delas também vieram desse reino de Benin, tá bom? E grande parte também dessas máscaras estão expostas em museus, infelizmente em museus europeus, né? Não no seu local de origem, né? Que seria a África. A gente também tem o reino Axante, né? Que foi também de extrema importância no que se refere à comercialização de produtos, como o ouro, como a noz, certo? Por volta do ano 630, né? O seu poderio também se baseava no tráfico de escravos pelo porto de Acra, né? Uma região portuária, tá bom? E aí a gente também tem os bantus, né? Os bantus, né? Importantíssimo nessa formação cultural, sobretudo do Brasil, né? Com a sua matriz africana. Eles vão se dividir em dois subgrupos, como os angolas congoleses, né? E os moçambiques. A origem desse grupo estava ligada ao que hoje representa Angola, Zaire e Moçambique, certo? Corresponde ali ao centro-sul do território africano. Tem um mapinha aqui nos slides, tá bom? É só acompanhar. E tinha como destino, sobretudo, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, grande parte desses bantus foram para essas regiões. A gente também tem a África Centro-Ocidental, né, com o Reino do Congo, tá bom? O Reino do Congo, antes da chegada dos portugueses, possui uma sólida economia baseada na agricultura, como técnicas complexas, principalmente de cereais, né? Então, eles tinham essa agricultura bem desenvolvida. Depois do século XVI, sua história se confunde com a história do tráfico, intercalando, né, períodos de pacificação, né, de amizade, também com períodos de guerra e conflitos com os portugueses, até que eles foram derrotados. O reino de Dongo, né, o reino do Dongo, foi o reino onde despontou Ginga Bandi, né, mulher extraordinária, a começar por se tornar chefe de um importante estado e a principal liderança de uma coligação de vários povos no interior da região onde atualmente é Angola. Até hoje há manifestações culturais no Brasil, como os maracatus, né? O maracatu, né? A grande representação do maracatu que eu gosto muito, né? Da nação Zumbi, com Chico Sainz, né? Muito bom, fica a dica de escutar, é excelente, em que ela é personagem fundamental. Eram do Dongo a maioria dos negros que tinham chegado ao Recife, né? Daí a ideia, né? do maracatu lá no Recife, certo? Era do Dongo a maioria dos negros que vinham chegado ao Recife, como os escravos no início do século XVII se rebelaram e consolidaram a Angola Janga, né? A pequena Angola, mais conhecida como o Quilombo dos Palmares. Né? Então, o Quilombo dos Palmares também tem origem no reino do Dongo. Né? Os Dongos vieram escravizados para cá, foram forçados, né, a virem para cá e depois criaram esse Quilombo dos Palmares, que foi um dos mais importantes quilombos que nós tivemos aqui no Brasil. Na África Centro-Oriental, né, essa região se caracteriza pela existência de uma vasta civilização do tronco linguístico banto, certo? Desde os primeiros anos da era cristã, né, ali desde lá do século I a.C. Seus povos estão subdivididos em diversos grupos étnicos que possuem em comum, além da base linguística, né, o domínio de técnicas agrícolas, metalurgia do ferro, pastoreio, né, sobretudo do gado ovino e bovino. Apenas uma etnia banto nessa região constituirá um estado de grande porte e com características absolutamente originais, o Império do Monomotapas ou Moemé Mutapas, né? São nomes bem difíceis aí da gente falar, que não é uma coisa que a gente está tão acostumado assim, né? E aí a gente tem essa diáspora africana, sobretudo no século XV, XVI, XVII, XVIII, né, até o ali, né, no caso para o Brasil, até o século XIX, né, que a gente vai chamar de diáspora africana, que é quando eles foram forçados a virem para o Brasil, né? Ou seja, de onde? Por exemplo, Angola, repúblicas do Congo, né, República Democrática do Congo, República Popular do Congo, do início ao fim do tráfico, para todos os grandes portos brasileiros, né? Foi para Recife, Salvador, São Luís, Rio de Janeiro. Do Golfo da Guiné, né, que é as costas da mina onde estão hoje Gana, Togo, Benin, Nigéria, foram sobretudo para Minas Gerais, Maranhão e Bahia. E de Moçambique, né, foi para diversas regiões aqui no Brasil, certo? E estudos recentes estimam que cerca de 40% de todos os africanos foram trazidos para o Novo Mundo, e destes para o Brasil foram quase a metade, né? Mais ou menos ali entre 4 e 5 milhões de pessoas, né, foram escravizadas nesse período, certo? Então, isso das que chegaram aqui, né, sem contar daquelas que foram, né, ceifadas as suas vidas durante o processo de guerra, de combate, de tráfico, né, do transporte do navio negreiro até chegar aqui ao Brasil. E aí a gente tem uma música muito boa, né, que dá uma ideia de como que funciona isso, que é o Tráfico Atlântico,
né, chamado Zumbi, né, que é o Jorge Benjor, né? Jorge Benjor ele fez essa música, certo? Fica a dica aí, a letra dela tá aqui nos slides, tá bom? E é isso, gente, tá? Para que a gente possa perceber um pouquinho dessa cultura africana, certo? E perceber essa diversidade cultural que lá existe, certo? Então, essa diversidade cultural africana, a gente tem que se libertar dela, desses estereótipos que existem, certo? Por exemplo, do Tarzan, né, dos documentários que só mostram a África como uma grande savana onde você pode ir lá e ver os animais, né? Ou dos traficantes de pele de animais, ou dos caçadores, certo? O importante é a gente perceber essa riqueza linguística que lá existe, né? Dos vários países também que falam português, assim como nós, né? Com um sotaque diferente, é claro, mas o tronco linguístico é bem semelhante, certo? Então, é isso, tá bom? Valeu, tchau, tchau.